Porque os dois trocaram. Você viu que o Jonas tá mandando um monte de coisa pro prédio? Não sei também o que tá acontecendo, não. Eu vi no horário, tá? Realmente, os meninos estão certos. Então, mas o Jonas vai entrar no nono, ele falou que tá chegando. Eu não tô entendendo. Pergunta aí, manda uma mensagem pro Digão, por favor. Se ele tá ciente onde que ele entra. Pronto. Bom dia, Natália. Meu computador simplesmente travou tudo. Eu vou tentar abrir o material aqui. E a gente já continua. Eu tenho que te mandar esse material hoje, hein? Eu vou esquecer, não. Hoje eu lembro. Não sei mexer nesse computador. Ai, cadê? Foi. Natália, acho que só você mesmo. Vamos começar aqui. Continuando nossa aula da semana passada, né? Trabalhamos o início da Segunda Guerra. E aí vamos recordar, né? Causas, formação de alianças, a primeira fase com o predomínio do eixo, né? Lembrando que o eixo tinha a liderança alemã. Então, na primeira fase, utilizando a tática da guerra relâmpago, Hitler e seu exército conseguiu anexar vários territórios. Nos últimos minutos da nossa aula, nós falamos de Pearl Harbor, da entrada dos Estados Unidos da guerra, o que significou esse ataque japonês à base norte-americana e como que esse momento transformou a história da Segunda Guerra Mundial, porque até então os Estados Unidos, apesar de ter ali financiado alguma coisa, não tinha entrado no conflito, né? Então, Pearl Harbor foi o virar de página dessa história.
né? Porque os estadunidenses se consideraram traídos, uma vez que estavam se recuperando economicamente ainda dos efeitos da crise de 1929. A entrada dos Estados Unidos e da União Soviética do lado dos aliados não impediu com que Hitler continuasse o seu objetivo, que é aquela ideia do espaço vital, né? O sonho dele de construir um grande império. E aí, no final da aula passada, nós falamos da tentativa dele de invasão à Rússia, né? A Operação Barbarossa, falamos da Batalha de Stalingrado e dessa primeira grande derrota de Hitler, né? Que, na verdade, foi ali que as coisas começaram a dar certo para os aliados e ficar complicadas para o eixo, né? Falamos no finalzinho da aula passada também sobre o dia D, que é um marco na história da Segunda Guerra, pelo seguinte: a rivalidade que existia entre a França e a Alemanha fez com que a Alemanha, logo no início do conflito, invadisse o território francês. E a ideia da Alemanha ali era ocupar aquela terra e tomar posse, principalmente, né, da região da Alsácia-Lorena. Então, a França estava ocupada desde o início da guerra. Por que o dia D foi tão importante? Porque foi o dia em que a Inglaterra e os Estados Unidos se uniram para poder invadir a França e expulsar os alemães. Por isso que a gente usa a expressão aqui, ó, anglo-americano. Tá? A expressão usada aqui é anglo-americano por causa disso. Fui apertar para diminuir um negócio, veio outro. Só um minutinho. Vamos lá. Então, o dia D é aí, né, a data em que os aliados conseguem retomar, né, um território muito importante, que era o território francês. Prof, Oi. não tá no slide, não, acho que saiu. Eu tô tentando tirar um negócio daqui, mas tá esses negócios antivírus que fica aparecendo o tempo inteiro. Nossa, que ódio. Odeio. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo. Agora foi. Bom, e aí começa, né, os aliados buscarem reconquistar as terras e as coisas começam a dar certo. Bom, como eu disse para você, lá atrás não tinha como você ficar muito tempo numa posição confortável numa guerra que tomou a proporção que a Segunda Guerra tomou, né? Todos os países precisavam se colocar do lado de alguma aliança, mostrar quais eram realmente suas intenções no conflito. A Alemanha sofre essa derrota, né? Logo depois do dia D, as coisas começam a ficar mais complicadas, porque eles vão perdendo terras. E o Brasil, nesse momento, vai entrar para o conflito também. Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e o quanto que ela foi contraditória. Nós acabamos de estudar a Era Vargas, né? E lá na Era Vargas eu disse para você que dos 15 anos de Era, 12 Vargas governou sem respeitar uma Constituição. Sendo que de 37, sem respeitar uma Constituição nossa, de forma autoritária, né? De 37 a 45, nós estávamos vivendo aqui um governo com características fascistas. Contudo, o Brasil tinha compromissos e relações econômicas muito estreitas com os Estados Unidos. E também sofreram ataques
durante a Segunda Guerra, embarcações e tal, o que obrigou o Brasil a entrar no conflito, né? Então, na Primeira Guerra, nós não participamos efetivamente enviando soldados, mas na Segunda Guerra, sim, nós enviamos muitos soldados para poder ajudar na recuperação do território italiano. Então, logo depois que a Alemanha perde a guerra lá na Rússia, ela começa a perder um monte de territórios. Então, qual que passa a ser o objetivo dos aliados? Derrubar Mussolini e derrubar Hitler, né? Então, olha só, a Rússia, logo depois que vence a batalha lá de Stalingrado, ela reconquista vários territórios. Olha lá, Ucrânia, Polônia, Bulgária, Bélgica, Holanda, a Tchecoslováquia, a Romênia, a Iugoslávia. Parte desses territórios faziam parte da União Soviética e tinham sido invadidos durante a Segunda Guerra Mundial, ok? Então, no finalzinho de 44, os aliados resolvem, então, invadir a Itália. Para isso, eles contaram com a Força Expedicionária Brasileira, né? A Força Expedicionária Brasileira tinha esse símbolo aqui, da cobra fumando à sua direita. Na verdade, esse símbolo partiu de um ditado popular, né? De uma descrença, na verdade, que existia em relação à participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Eles acreditavam que era muito difícil o Brasil participar efetivamente, enviar soldados. Então, tinha um ditado, uma brincadeira, que eles falavam assim: é mais fácil uma cobra fumar do que o exército brasileiro ir para essa guerra. E aí, quando eles resolveram enviar 25 mil soldados, eles fizeram esse símbolo aí. Então, agora a cobra vai fumar. O que a gente entende desse ditado hoje? A cobra vai fumar porque o bicho vai pegar, as coisas vão ficar, né, mais sérias. E o Brasil foi, sim, extremamente importante para esse conflito, né? Apesar de que a região onde o Brasil foi lutar era uma região totalmente diferente daquela que ele estava acostumado aqui, tá? Nós precisamos lembrar que era uma região de montes, né? Eles ficam no Monte Castelo durante um tempo, é uma região de muitos montes, tinha os montes Apeninos, né? O Brasil, o exército fica ali por um bom tempo, então tinha esse problema do relevo e também tinha o problema do clima, que era um clima muito diferente do nosso. Apesar disso, é considerada uma participação muito boa pelo seguinte: o Brasil mandou 25 mil soldados, 25 mil soldados da Força Expedicionária Brasileira. E desses 25 mil soldados, 400 morreram. 400 morreram, tem um memorial, tem um cemitério lá na Itália em homenagem a eles. Na verdade, a participação deles foi muito importante para a tomada e para a saída de Mussolini, e isso é muito mais reconhecido lá fora por eles do que aqui, né? A força que o nosso exército teve lá. Bom, você sabe que Mussolini é assassinado, Hitler fica numa condição um pouco complexa, né? No dia 16 de abril de 1945, teve, então, o início da ofensiva dos aliados a Berlim. Qual era o objetivo? Tomar a Alemanha. Se o eixo era formado por 3 países e eu conseguisse ali dominar os 2 principais, que era a Alemanha e a Itália, é como se a guerra tivesse sido vencida, né? Contudo, não é bem isso que acontece, daqui a pouco a gente fala. Eles, então, invadem Berlim. Hitler, ao saber que estava cercado, ele se mata, né? Rasga, queima muita coisa, fotos, cartas, documentos, né? E se mata, morre ele e a esposa no mesmo dia, né? No dia 8 de maio,
um mês aí, mais um pouquinho, toda a Berlim estava tomada, o país, então, tinha, enfim, perdido a guerra. Só que ainda ficavam os japoneses. Vamos pensar nessa geografia, né? Na aula passada eu mostrei para você 2 mapas, né? O primeiro mapa que eu mostrei aqui foi o mapa do avanço do eixo durante a primeira fase da guerra. O segundo mapa que eu mostrei para você foi das conquistas do eixo durante essa primeira fase, de 39 até 41. Observa, ó, o território alemão é esse aqui, tudo isso aqui estava sob o poder da Alemanha, sendo que aqui na parte norte, né, e algumas regiões do Oriente Médio, a Itália também tinha avançado. Aqui isso eu estava mostrando a parte alemã. Depois nós trabalhamos outro mapa, que foi o mapa da operação que tinha como objetivo tomar o território russo. Agora, nós vamos falar um pouquinho de como que as coisas aconteceram no Pacífico. Porque eu falei do Japão em 41, falei das conquistas japonesas no Pacífico, quais eram os interesses do Japão ali naquela região, né? Então o Japão vai anexando territórios, pequenos territórios, né, na Coreia, Indochina, um pedaço da China, né, algumas ilhas ali ao seu redor. Só que nesse final da guerra, né, em 45, os japoneses estavam no eixo e o eixo estava sendo tomado. Então, o que se espera? Se Mussolini morreu, Hitler morreu, o que os aliados esperavam? Os aliados esperavam que os japoneses se entregassem. E não foi isso que aconteceu. Os japoneses continuaram lutando sozinhos dentro da guerra, né? Desesperados com o caminho que a guerra estava tomando, com o custo e tudo aquilo que já tinha acontecido, eles começam a usar uma tática que ficou marcada na história da guerra e na história do mundo, porque foi uma tática extremamente radical, chamada de kamikaze. Kamikaze é até um brinquedo de parques, eu não sei se você já chegou a brincar com ele. É um brinquedo que vai subindo, 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 ele para um pouquinho no ar, depois ele desce de vez. O que eram os kamikazes, né? Eram pilotos que pilotavam pequenas aeronaves, escolhiam alvos, embaixadas, lugares que eram símbolos dos países contrários a eles, e eles decolavam, chegavam a certa altura, eles desciam, jogavam o avião em cima desse alvo. Eram pilotos suicidas. Então, olha o momento que o Japão chega, né, nessa fase da guerra. E aí vem aquela ideia de vingança, né? A história, ela nos mostra que, apesar dos aliados, né, da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos, da União Soviética, nesse momento, metade de 1945, já terem reconquistado tudo aquilo que era necessário para fechar o conflito e começar a assinar os tratados e começar a negociar a paz, existia a questão do revanchismo, da vingança. Durante a Segunda Guerra Mundial, a bomba atômica é desenvolvida, né? Um grupo de estudiosos, alguns judeus faziam parte, Einstein, né, dentre outros, grupos de estudiosos começaram a desenvolver essa arma que caiu sobre os poderes estadunidenses. Mesmo o Japão já estando em condição de isolamento por conta da perda do apoio da Itália e da Alemanha, os Estados Unidos, então, resolvem atacar com as bombas atômicas. Uma já seria necessário para acabar a guerra e provocar um grande, imenso movimento histórico. Mas eles não se contentaram com isso, né?
Eles jogam duas, uma no dia 6 e uma no dia 9 de agosto de 1945. Primeiro em Hiroshima, depois em Nagasaki. Aqui a bomba, o formato dela, a capacidade de destruição, a foto tirada por satélite naquela época, né? A imagem do que foi essa bomba, do que ela significou. Só que por detrás dela tem uma grande mudança, uma grande transformação histórica. Tem até uma charge que no lugar dessa fumaça aqui, eles colocam o rosto do McDonald's, daquele palhaço do McDonald's. Por que isso? Porque as duas bombas atômicas foram a forma dos Estados Unidos mostrar para o mundo, naquele momento, quem iria ditar as regras. O mundo nunca mais foi o mesmo depois daquela data, né? Porque nasce um medo e nasce ali também uma competição que dura, infelizmente, até hoje, porque o mundo não deixou de correr atrás de armas mais poderosas. Isso se potencializa muito durante a Guerra Fria, mas essa bomba, além de ter consequências, levar a consequências até hoje ao povo da região que vive, ela é um marco de transição. A Europa vai entrar numa decadência econômica, ela perde sua hegemonia política e quem vai agora partir como líder internacional é os Estados Unidos, competindo com a União Soviética dentro dessas duas ideologias, né? Que é o capitalismo e o comunismo. Agora a gente vai falar um pouquinho das barbáries da guerra, né? Porque tudo aquilo, eu não sei se você chegou a assistir Arquitetura da Destruição, mas tudo aquilo que foi pensado durante a construção do nazismo e durante a Segunda Guerra Mundial, nem sempre era de conhecimento das outras nações. Por quê? Hitler tinha um mecanismo de censura e de propaganda da personalidade dele. Então, muitas coisas, muitos números, muitas tragédias foram conhecidas de forma real no final do conflito. Os campos de concentração, eles nascem antes da guerra, mas eles são ocupados e expandidos durante a guerra, entre 39 e 45. Então, nós temos aqui 6 anos de conflito. E o que eram esses campos de concentração? Foram lugares construídos pelos nazistas para poder eliminar aqueles que eles consideravam inferiores. Isso poderia acontecer até por alemães mesmo, como era o caso que eles faziam com crianças, né, que nasciam com deficiência e tudo mais. Quando eu pedi para vocês assistirem Arquitetura da Destruição, é para que você entenda como que Hitler usou a ciência para defender aquilo que ele queria. Por exemplo, ele pegava foto de pessoas que estavam internadas em hospícios na Alemanha, defendia que aquelas pessoas não podiam continuar ali, porque senão uma geração inteira, né, poderia ser prejudicada com a presença deles, e comparava a imagem deles com manifestações artísticas cubistas, futuristas, de forma a atacar a arte, dizer que a arte produzida naquele momento era uma arte fruto de mentes doentias. Então, ele vai arquitetando tudo isso, utilizando arte, ciência, história, para poder convencer as pessoas daquilo que ele queria. E o auge de toda a maldade dele, né, foi justamente no campo de concentração. Olha lá, pessoas perderam seus nomes, ganharam números, foram escravizadas e transformadas muitas vezes em cobaias. Por quê? Ele também tinha o seu exército de médicos.
e cientistas, pessoas que trabalhavam a favor dele, tá? Muitas delas morreram vítimas de doenças, maus tratos, enquanto outras eram enviadas para campos de extermínio, onde eram eliminadas de várias formas, tá? Dentre elas nas câmaras de gás. E aqui embaixo está quem fazia parte disso, né? Quem mais sofreu com isso. Por isso a dificuldade imensa de saber os números reais desse conflito, né? Porque quando os aliados chegaram nos campos de concentração, milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas já tinham sido mortas, né? O que ficou ali? O testemunho de quem viveu aquela história. Então, olha lá. Quem eram as principais vítimas, né? Judeus, ciganos, políticos de ligação anarquista e comunista, homossexuais, minorias religiosas, como o grupo de Testemunha de Jeová, que eram tratados de forma extremamente absurda, né? Tem vários filmes desse momento, O Menino do Pijama Listrado, A Lista de Schindler, e Olga, que eu gosto bastante também. Aqui, imagens de campos de concentração. Eu queria chamar a atenção de você para uma coisa. Há 3 anos atrás, um fotógrafo, um artista, se eu não me engano, ele é austríaco, não tenho certeza, tá? Ele fez uma crítica dura às visitas turísticas aos campos de concentração. Isso pode cair para você em relação à cultura e patrimônio. Por quê? O alemão, contrário do brasileiro, né, ele não quis apagar a história. Se você sair daqui, for para países, né, para a Alemanha principalmente, e quiser visitar campos de concentração, você consegue visitar campos de concentração. Acontece que muitas pessoas iam para lá e tiravam fotos que não condizia com o que aconteceu naquele lugar, entendeu? Fotos com total falta de respeito ao que aconteceu ali. E aí, o que esse artista fez? Ele pegou as fotos que esses turistas tiravam e colocavam esses turistas felizes, animados, em cima dos corpos, em cima de imagens de corpos de pessoas que foram mortas nesse campo de concentração. Por que ele fez isso? Eu acho que foi extremamente importante para a gente, né? Para chamar a atenção de como as pessoas enxergam a história. Porque se aquele monumento está ali, e ele é um patrimônio histórico, ele está ali não porque ele é belo. Um campo de concentração não tem beleza. Não é a mesma coisa de você estar tirando foto num palácio de Versalhes. Um campo de concentração é um lugar onde aconteceu uma tragédia. Então, qual seria a forma correta de visitá-lo? Com todo respeito ao que aconteceu e, principalmente, estudar e avaliar para que não se repita. A permanência desses monumentos é para que as pessoas não esqueçam a história deles, né? Então, isso pode sim cair em patrimônio, tá? E no final da guerra? Bom, uma vez Japão sendo bombardeado, né? Tanto em Hiroshima quanto Nagasaki, soldados ficaram desertados, lutando aí durante um bom tempo ainda, os japoneses foram bem fortes. Nós temos os números, né? De uma guerra que foi muito mais forte do que a primeira, uma vez que as armas foram muito mais poderosas e a capacidade de morte dessas armas também cada vez maiores, né? Então, houve o genocídio de um imenso número de judeus, a gente não pode esquecer isso, tá? No final, calcula-se, tá? Que morreram mais ou menos 17 milhões de militares e 34 milhões de civis,
observa, quem vai para a guerra? Não é o militar? Olha a quantidade de civil que morreu. Dobro da quantidade de militares. Porque foi uma guerra que bombardeou cidades inteiras. Desconsiderou ali qualquer ética, né? De poupar crianças, de poupar idosos. Tem aqui dois tratados para a gente falar. Eu vou até repetir esses tratados com você depois em Guerra Fria, mas são os dois mais importantes, assim, que a gente não pode esquecer. Antes mesmo da guerra acabar, líderes da União Soviética, dos Estados Unidos, da Alemanha da Inglaterra e da França começaram a debater tratados. O primeiro aconteceu na Conferência de Yalta. Essa conferência uniu aí representantes dos Estados Unidos, da Inglaterra e da União Soviética. O que ficou decidido ali? Né? Que seria feita uma conferência para a criação de uma organização que buscasse evitar uma terceira guerra. E é daí, da Conferência de São Francisco, que vai nascer a ONU, a Organização das Nações Unidas, tá? Confirmou o desmembramento da Alemanha. A Alemanha, no Tratado de Potsdam, ela vai ser dividida em 4 zonas de influência, tá? Lá na frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Reafirmou, já falei isso aqui, conservou os territórios da Polônia Oriental para a União Soviética. Na Conferência de Potsdam, ficou decidido que seria formado um tribunal para julgamento de todos os nazistas. Esse tribunal tem o quê? Tem 2 anos que esse tribunal ainda conseguiu encontrar um ex-nazista não, né? Um nazista nos Estados Unidos. Esse tribunal foi criado para julgar quem ajudou Hitler na construção do Holocausto, nas loucuras que o nazismo provocou, né? Outra coisa que ficou decidido na Conferência de Potsdam era que a Alemanha deveria pagar 20 bilhões de dólares aos vencedores. Mais uma vez, a Alemanha é obrigada a fazer isso, porque deu início ao conflito e foi a que destruiu mais territórios durante o período de anexação, né? A Alemanha, então, com Potsdam, fica dividida em 4 zonas de influência. Então, vou pensar na Alemanha aqui como um quadrado, né? Vou dividir em 4. Uma parte ficou com a União Soviética, uma parte ficou com os Estados Unidos, outra com a Inglaterra e outra com a França. Contudo, como a França e a Inglaterra precisavam investir na construção de seus territórios, logo depois a Alemanha fica ali sobre o domínio mesmo das 2 potências que regem as relações depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então, o que vai acontecer no final da Segunda Guerra? A União Soviética se uniu aos Estados Unidos para acabar com Hitler, para acabar com Mussolini, para acabar com o totalitarismo japonês, correto? Porém, em termos ideológicos, os caminhos eram totalmente antagônicos, eram totalmente diferentes. Então, o que vai acontecer? As 2 potências vão disputar campos de influência. Isso vai começar quando? No final da Segunda Guerra mesmo, em 1945. E vai acabar quando? Só em 1991. Esse período chamado Guerra Fria, nós vamos dividir em várias aulas para que vocês entendam tudo o que aconteceu durante esses anos, né, de disputa entre essas potências. Ok? Alguma dúvida aqui, gata? Professor, vai falar da descolonização da África e Ásia? A descolonização da África e da Ásia é uma aula específica, porque é uma parte da Guerra Fria. O que eu vou fazer com você sexta-feira? Sexta-feira nós vamos estudar populismo.
Vamos voltar para o Brasil. Aí depois nós vamos entrar em Guerra Fria e ir direto, porque tem a questão do golpe civil-militar no Brasil em 64, que tem tudo a ver com o contexto da Guerra Fria, entendeu? Então eu quero que você siga uma linha do tempo aí na sua cabecinha, tá bom? Beleza? Bons estudos. Mais tarde eu mando para você o material. Beleza.